Agora, você, pô, falou sobre essa ciência econômica, né? E assim como existe a ciência para você ver se, sei lá, como montar um foguete, né? Ou sobre o corpo humano, né? O que funciona, o que não funciona e tudo mais, também existe na economia. E aí tem uma coisa que eu sou um cara que acabo focando muito no mundo privado, no mundo dos negócios, né? Então eu debato e reflito muito sobre como gerir um negócio, como gerir uma empresa, né? E é evidente que num negócio, né, assim, existe um pensamento talvez muito mais aristocrático, né, do que um pensamento democrático. Né, porque se a gente tivesse um regime democrático, de alguma forma, né, numa companhia, e todos votassem o que eles quisessem, talvez a companhia não durasse um mês, porque cada um votaria seu próprio salário. Né, e aí você tem uma pessoa que ganha R$ 3.000, e fala, não, agora eu quero ganhar R$ 50.000, né? Ah, não, agora eu quero ter tal benefício, tal direito. Então, talvez a gente não conseguiria gerir uma empresa, né? Talvez uma empresa quebraria se ela tivesse um regime democrático. Né? E veio um filósofo muito interessante chamado Guilherme Freire, um dia desses, e ele comentou que toda empresa, ela geralmente se inicia num processo de uma monarquia heróica, né? E aí, com o passar do tempo, ela vai se fragilizando, né? E de certa forma, aí vira uma república, depois uma aristocracia, talvez, e talvez uma democracia. Quando a empresa vira uma democracia, a empresa vira refém, né, de alguma forma, de opiniões que não estão alinhadas com o longo prazo e a empresa eventualmente quebra. E aí você vê muitas empresas que às vezes participam de agendas, muitas vezes por causa disso, e também quebram. E aí você chega num governo onde você tem, muitas vezes, pessoas que votam nos seus próprios salários. E aí você vê coisas acontecendo porque existe uma certa responsabilização por isso, né? E aí eu penso, né, por que numa empresa, eventualmente, a democracia talvez não funcionaria e num país, talvez o regime que mais funcionaria ou funciona ou funcionou seja a democracia, assim. Sabe que esse diálogo é extremamente interessante, porque você vê, eu pensei no país, na dívida PIB, você me deu exemplo concreto da vida da família, de como é que tem a relação de sustentabilidade ali financeira da família e tal. E agora, de novo, você traz uma coisa assim do mundo real, do dia a dia das empresas, espetacular, que filosoficamente nós compreendemos também, que é o seguinte, que é exatamente o que você está falando. Existem dois grandes algoritmos de cooperação humana, cooperação social humana. E essa é a defesa de democracia e mercados. Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dessa visão. Eu escrevi anos sobre isso, falo sobre isso, acredito. I walk my talk. Eu caminho o que eu acredito. Então, eu acho que isso aqui é um banco de investimento, devia ser assim. Não, nós vamos fazer um banco comercial. Eu saio, vou para outro lugar. Qual a única forma que você tem de demitir 500 pessoas sem brigar com ninguém, ficar amigo de todo mundo? É você sair. Quando você sai, você demitiu 500 pessoas e não brigou com ninguém. Então, se uma turma quer virar banco comercial, você sai. Aí a própria turma toma juízo e continua sendo banco de investimento. Fala, não, o caminho certo era banco de investimento. Então, quando você... são dois mecanismos totalmente diferentes. Um se chama um algoritmo de cooperação social chamado mercados. Os fenícios faziam trocas, os assírios, os babilônios, tem registro de 5.000 anos atrás, os primeiros escritos cuneiformes, você tinha inclusive, tem 18 cabras, 35 vacas, fulano tem 35 vacas, 12 cabras, tudo isso era desenvolvido justamente para já começar a contabilidade ali, para saber o que o faraó tinha, o que o outro tinha, o que o imperador assírio tinha. Então, o Cortés, quando chegou a Tenochtitlan, que era a cidade do México, a capital dos astecas, ele escreve uma carta para o rei e diz, olha, os prédios são maiores que os nossos, os mercados são mais complexos que os nossos. Em Granada, quer dizer, os mercados são mais sofisticados. Tem um cara cortando o cabelo do outro ali, pagando em pagando em pele de animais, e o barbeiro, então, recebe e presta aquele serviço. Quer dizer, os mercados existem há milênios, as pessoas negociam, trocam, conversam, e aí ficam achando que mercado é um negócio que foi inventado para explorar o outro. Então, não, os mercados são organismos de cooperação humana, eles funcionam lá de um jeito. As democracias são organismos, algoritmos de cooperação humana na dimensão política, o outro é na dimensão econômica. São diferentes,
são bastante diferentes. Então, é o que você repara numa empresa, se a empresa for democrática, claro que você está trazendo um negócio de cooperação política para dentro de um negócio de cooperação econômica que não é igual. Não é igual. Qual é a base da cooperação econômica? É a diversidade. Você está com a camisa aí, foi você que fez? Você está com esse áudio aí, foi você que fez? Está falando no microfone, tem ideia de como é que faz isso? Está indo por um podcast aí que tem um cara ali sentado controlando, você sabe operar aquele negócio ali? E você usa tudo isso, não usa? Por quê? Cooperação humana. Agora, você tem algo para dar em troca, a sua capacidade empresarial, que o cara que fez esse microfone aqui talvez não tenha, ou se tem, tem só para fazer microfone, não tem para fazer o evento. Então, esse organismo, esse algoritmo de cooperação humana é econômico. Aqui é produtividade, é diversidade, é completamente diferente do político. O político é o seguinte, somos todos iguais, temos direitos iguais, temos... Então, é outro mecanismo de cooperação. Do lado de cá, você desenvolve novas tecnologias de administração. Olha, vamos controlar custos, vamos botar uma categoria de sócios, que são os empreendedores que arriscaram o dinheiro, e vamos botar os colaboradores. Esse fornece uma mão de obra e recebe o serviço. O outro vai para o risco. Se der certo, ganhou muito, se der errado, perde tudo. Então, as lógicas são diferentes, e são dois mundos diferentes. E são a base da civilização ocidental. Se você perguntar o que os ocidentais têm em comum, foi essa evolução histórica da democracia e a evolução histórica das economias de mercado. Isso é o que eles têm em comum. E são bem diferentes. São bem diferentes. Você pode até testar uma empresa democrática, todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, desastre garantido. Da mesma forma que se você for para a política e começar a dar direitos diferentes, a cidadania vai reclamar. Espera aí, eu sou um cidadão como você, por que você tem direito diferente do meu? Por que você... E são as perguntas que estão no ar aí, dia a dia. Dia a dia, para todo mundo. Por que se o cara é isso, ele tem direito a isso, e se eu sou um cidadão comum e pago o imposto dele, ele tem um direito diferente do meu? Por que isso? Então, toda a cooperação humana em torno da política, ela começa com a democracia dos iguais na Grécia, né, antiga. Quer dizer, democracia eram os que tinham terra, eram os que tinham... O escravo não era parte da democracia, era escravo. O outro lá não tinha propriedade, não tinha nada também não votava. Não tinha representação, porque ele não tinha propriedade também. Então, a história da democracia é de ir ampliando a inclusão social, a inclusão política. A história da democracia é uma história de inclusão política. Você vê que é recente, as mulheres tiveram voto agora, 100 anos atrás, 100 e poucos anos. Isso é um absurdo. Mas era a forma como a cooperação política se dava. Eles achavam que a mulher não teria força. Você tem exemplos extraordinários, desde uma Elizabeth, Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, uma mulher que foi assim, extraordinária, mudou o império, a vida do império. E mesmo assim elas não tinham direito a voto, a nada disso. Então isso é uma evolução. E a mesma coisa no mundo da economia. No mundo da economia você vai evoluindo. Primeiro era o grande barão industrial que contratava todo mundo e que criou todo esse imaginário de exploração. Quer dizer, o cara, na verdade, está fazendo carro para todo mundo, mas é chamado de explorador. O Ford fez o carro T em massa, para justamente todo mundo poder ter acesso ao carro. Não, ele está explorando a mão de obra. Pô, cara, o cara substituiu o cavalo, carruagem, por um negócio de consumo de massa. E aí você xingando o cara, dizendo que ele está explorando alguém? Maluquice isso. Não, mas ele ganhou muito. Ok, tributa o excesso que ele tem e forneça oportunidades educacionais para os outros mais jovens, para eles terem igualdade de oportunidades. Então, são dois mecanismos bem diferentes, e você chama atenção com muita propriedade para isso.